Uma entrevista com Joséilson Medeiros, representante das cooperativas do ramo agropecuário. Veja agora no Cooperativismo em Pauta. Nessa edição do Cooperativismo em Pauta, a gente recebe aqui no nosso estúdio o agricultor familiar, vice-presidente da COAFES, Cooperativa dos Agricultores e Agricultoras Familiares de São João do Sabugi, lá no Seridó, e também representante das cooperativas do ramo agropecuário junto à Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte, Joséilson Medeiros. Joséilson, obrigado pela participação, obrigado porque você está aqui nesse momento para conversar com a gente sobre a situação do ramo agro nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, nessa crise causada pela pandemia do coronavírus. É um momento muito atípico, né? Nossa geração nunca viveu uma situação como essa, uma pandemia, e é tudo muito novo. Né? Ninguém estava preparado para isso também. Justamente, ninguém estava. É novo para nós. E no nosso campo, né? No nosso ramo, no setor primário, é mais difícil ainda, né? Porque nós estamos saindo de um ciclo de estiagem, de 7 anos de estiagem, e em seguida uma pandemia. Então é muito complexo o cenário no campo, posso falar com propriedade, no estado do Rio Grande do Norte. Joséilson, você recentemente gravou um vídeo onde você faz um apelo pelo agricultor familiar e esse vídeo viralizou no nosso estado, né? A sua mensagem chegou a muitos lugares, inclusive até nas redes de televisão aqui no nosso estado. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse apelo que você fez nesse vídeo. Olha, Ju, primeiro eu dizer que fiquei contente, né, por a mensagem ter chegado a todos os campos, a todos os espaços do estado. Naquele momento eu preocupado e recebendo muitas ligações, mensagens das cooperativas, de agricultores familiares do estado como um todo, né, em especial na minha região Seridó, né, onde é a maior bacia leiteira do estado do Rio Grande do Norte. Os produtores de leite estão passando uma situação muito difícil. Claro que todos os outros setores estão, mas a produção de leite ela está bastante comprometida nesse momento. E eu, na minha quarentena, em isolamento no sítio, gravei aquele vídeo colocando a real situação. Para quê? Para que os governantes, as autoridades tomassem conhecimento do que é que está se passando de fato na base. Muitos ainda não sabiam ou ainda não sabem o que está acontecendo na base, o que o agricultor está sofrendo de verdade, tá certo? Então, fiquei feliz, algumas coisas começaram a ser discutidas com mais ênfase a partir daquele momento. Claro que não foi só o Joséilson que externou a problemática, o movimento sindical também vem mostrando, vários outros setores, né, vem mostrando essa situação. Mas o momento a questão é que a partir daquele momento nós conseguimos unir forças, né? E todas as organizações, instituições que tivessem por si só, então começaram a se unir e discutir numa linha só, né? Ainda não temos, Gil, ações concretas, né? Mas propostas, porque nós não só externamos a preocupação, nós começamos a propor também. A OCERN passou a apresentar propostas ao governo do estado, ao governo federal, às instituições financeiras, né, no caso aqui do Rio Grande do Norte, o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil, tá certo? Então, são situações que nós já estamos discutindo. Principalmente também chamar a atenção da sociedade para a questão da agricultura familiar, que é muito forte no nosso estado. As próprias cooperativas de agricultura familiar, elas reúnem um grande número de pessoas no interior e as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. E aquela sua mensagem mostrou um pouco para a sociedade que a agricultura familiar é tão ou até mais importante nesse momento de crise e que a gente precisa valorizar, porque é daí que vem a maior parte da alimentação da sociedade. Com certeza. Um dado hoje no Brasil, 70% do que é posto na mesa do brasileiro, ela é produzida pelo agricultor familiar, tá certo? Eu não estou dizendo com isso e tirando a importância dos outros setores da agricultura, né? O médio, o grande produtor, que também é de suma importância para a economia do nosso estado e do nosso país, né? No nosso estado, nem tanto, porque nós não temos grandes produtores, nós não temos grandes propriedades
no nosso estado. Mas no Brasil é considerado, é importante essa soma, essa produção do setor primário. Então, Gil, hoje, tratando mais, colocando a partir das nossas discussões, né, com Alexandre, secretário da CEDRAF, tivemos uma reunião, Roberto Coelho, enquanto presidente do sistema, né, OCERN, SESCOP aqui no Rio Grande do Norte, nos reunimos através de uma plataforma, né, os meios digitais, que para mim é uma novidade, mas conseguimos nos reunir e pautar algumas situações. E hoje, por exemplo, está em discussão, através do governo do estado, uma proposta junto ao Banco Mundial, né, que possa ser trabalhado um programa de aquisição de alimentos emergencial. Tá certo? Então isso está em construção. Maiores detalhes ainda, como é que vai ser, se vai ser aprovado, eu ainda não sei, mas nós já pautamos e o governo já está discutindo. Você tem uma boa relação com o governo do estado, sempre teve, tem muita abertura. Você tem essa oportunidade de levar esses pleitos das pessoas da agricultura familiar até o governo do estado. Você vislumbra à frente alguma coisa que a gente possa trazer de notícia, de melhora, de mudança, de transformação desse quadro que a gente está vivendo hoje? Porque a situação não está fácil, né? Tá não, Gil. Essa aproximação que nós temos diz respeito muito ao nosso trabalho independente. Exato. Né? Então a gente consegue dialogar bem com qualquer que seja o governo, porque o nosso intuito é defender o interesse de nossas cooperativas e de nossos cooperados. Hoje, o que nós temos pautado o Estado do Rio Grande do Norte, através da CEDRAF, né, a secretaria que foi criada nesse governo, ela já tinha aprovado a lei do programa de compra indireta, né, porque nós já temos o PAA, temos o PENAI e no Estado foi aprovado o PECAFS. Nós estávamos na parte de cadastramento, então cadastrando as organizações, as cooperativas estavam se cadastrando, dizendo qual a produção. Foi aí onde Alexandre preocupou-se, junto com o secretário de Projetos Especiais, né, Mineiro, que é quem está à frente do programa Governo Cidadão, de apresentar uma proposta ao Banco Mundial. Isso é o que a gente vem discutindo. Como é que está, Gil? Aí o governo está trabalhando para ver se consegue viabilizar essa proposta. Claro que, como essa crise toda, os estados, todo mundo já vinha passando por dificuldade, né? Então os estados não têm recurso próprio para trabalhar um programa emergencial desse. Mas agora acredito que consiga viabilizar, acho que o Banco Mundial, inclusive se alguém estiver assistindo, que se sensibilize, que o Banco Mundial entenda que o recurso que tem nos seus cofres precisa chegar de fato ao setor que mais precisa, que é quem está produzindo, né, o alimento para cada dia das famílias do estado, do país. Sem dúvida. José, a gente vai fazer uma pequena pausa, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando com o Joséilson Medeiros, que representa as cooperativas agropecuárias junto à Organização das Cooperativas do Estado. Cooperativismo em Pauta, volta já! O cooperativismo escreve muitas histórias de transformação. Reunimos algumas delas para mostrar o que o cooperativismo tem de mais forte: as pessoas. Quem conhece o cooperativismo sabe que o cooperativismo faz a diferença. Eu não vivo o cooperativismo só na escola. Eu levei isso para minha vida já. Ela tem essa facilidade de unir. E isso é que é o bacana dentro de uma cooperativa. Websérie Somos Coop, assista e compartilhe. Estamos de volta com o Cooperativismo em Pauta, recebendo Joséilson Medeiros, agricultor familiar, vice-presidente da cooperativa COAFES de São João do Sabugi e também representante das cooperativas do ramo agropecuário junto à OCERN. Joséilson, a gente conversou muito no bloco anterior sobre o que o governo do estado tem feito ou está fazendo junto com vocês, conversando, dialogando, para que a gente possa ultrapassar essa crise. O governo federal também tem tomado algumas medidas
que eu também queria entender qual é a avaliação que você faz sobre essas medidas que o governo federal vem tomando para que as cooperativas ou o agricultor familiar como um todo também enfrentem essa crise. Uma delas que a gente pode já conversar aqui é a questão da DAP. Né? Isso, eu queria entender um pouquinho sobre a DAP e qual é a avaliação que você faz. A DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, né, que o agricultor familiar, ele que está na atividade tem direito, né, então procura os órgãos emissores, que no nosso estado são os sindicatos de agricultores familiares e EMATE quem emitem, né, esse documento gratuitamente. Tá certo, Gil? E as cooperativas da agricultura familiar, ela possui a DAP jurídica. Né? Então, a junção das DAP dos seus cooperados que formam a DAP jurídica. Então, só pode ter a DAP jurídica as cooperativas que elas sejam constituídas de no mínimo 70% de agricultores familiares com DAP. Né? Então, essa prorrogação que o governo federal fez por 6 meses é algo que foi importante, sabe, Gil? Foi importante. Por exemplo, nesse momento agora, juntando uma coisa, vamos dizer que esse programa do Estado venha a ser viabilizado. Certamente vai prezar que as cooperativas, associações, etc., tenham DAP jurídica. Então, se as DAP tiverem vencidas, poderia ser um problema, né? É claro que pode ser visto mecanismo. Uma outra coisa que o governo federal, aí eu coloco, não como uma ação do governo federal, porque não aconteceu ainda, Gil, mas é um pleito do sistema OCB nacional, né? Então, a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte e do Brasil tem lutado muito para viabilizar políticas públicas emergenciais para atender a agricultura familiar, no caso do Brasil e no Estado. Então, a OCB nacional, ela tem pautado fortemente a ministra, né, Tereza Cristina, em vários aspectos. Por exemplo, um dado importante, no estado do Rio Grande do Norte, na CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, nós temos hoje aprovados, em média, 40 projetos de cooperativas e associações, tá certo? Que demandaria um valor total de 3 milhões e 800 mil para atender esses projetos, Gil. Como só chegou ao estado do Rio Grande do Norte, destinado pelo governo federal, 600 mil reais, só deu para atender 6 projetos. Então nós temos um déficit, aí nós já temos 3 milhões e 200 mil a menos para atender, que seria de suma importância que o governo federal tivesse liberado esse recurso. Aí eu pauto aqui a importância dos nossos representantes da bancada federal no estado do Rio Grande do Norte, para que faça pleito junto ao governo federal para que seja liberado recurso para a CONAB trabalhar. Não só 40 projetos, porque nesse momento 40 projetos é mínimo. É muito pouco para atender a necessidade. Certo? Se você pegar um dado relevante aqui só do Seridó com a questão do leite, então você vai ver que no Seridó, diariamente, são produzidos mais de 200 mil litros de leite por dia. Tá certo? Então, calculando num preço mínimo de R$1, que nós estávamos, antes da pandemia, trabalhando um litro de leite a R$1,30, então R$1, então já são 200 mil reais por dia. Então, quando você calcular por 30 dias, que a produção de leite não para, é diariamente, não tem pausa no sábado e no domingo, né? Então você já vê um montante só para atender, e houve uma queda, as queijeiras deixaram de comprar, Gil, em média, 30% desse total de leite deixou de receber. Os bezerros estão mamando, tá certo? E se o bezerro está mamando, o agricultor não está com o dinheiro para fazer a sua feira. Aí você pega, José, mas o leite, certo? Mas aí você vem a fruta e outros produtos, hortifrutos granjeiros, como por exemplo a Coopercacho, a cooperativa de Mossoró, né, que trabalha a fruta, a polpa de fruta. Só a Coopercacho deixou de entregar em uma semana 2,5 toneladas de frutas. É muita coisa sendo parada nesse estado. Então, por isso que a bancada federal precisa agir urgentemente, tá certo? Eu vi alguns deputados já se pronunciaram
dizendo que defende a tese, que vai lutar, mas que as ações ainda não estão chegando, tá certo? Então, isso precisa acontecer urgentemente. Uma outra coisa que nós pautamos também é a questão do crédito. Sim. Certo? Primeira coisa, alguns cooperados, ou muitos cooperados nossos, eles através do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, eles já têm financiamentos. E esses financiamentos estão se vencendo. Então, anualmente tem uma parcela. Esse ano é ano de pagarmos as nossas parcelas. Se nós não temos dinheiro para fazer a nossa feira no popular, imagine pagar um financiamento. Então, a organização, a Alcern, encaminhou ofício, né, pautando as superintendências do Banco do Nordeste e Banco do Brasil aqui no estado do Rio Grande do Norte, para criar mecanismos. Sei que não depende só da agência, da superintendência no estado, porque tem que vir normas do Banco Central, tá certo? Mas se nós não pautarmos aqui na base, é como se tudo tivesse ok. Isso. Duas coisas. Primeiro é que nós precisamos que sejam prorrogados os nossos financiamentos de 2020 e 2021. Eles já estão comprometidos. Não tem como pagar. Nós não temos como pagar esse ano e não teremos como pagar o próximo ano. Mas por que, José? Está tudo comprometido, cara. Não tem como gerar recurso nesse momento para que você sobreviva e consiga cumprir os seus compromissos. É intuito nosso pagar em dias os nossos financiamentos. Claro. Isso é intuito nosso. Mas se não temos como, então tem que aparecer mecanismo. E cabe ao governo federal criar esses mecanismos. Nós estamos pautando que haja essa prorrogação. Mas, mais ainda, Gil, muitos cooperados, agricultores, no passado eles foram prejudicados. Por quê? Porque eles pediam a sua prorrogação de financiamento, as agências dos bancos superlotadas, certo? Não conseguia documentar ou protocolar a solicitação de prorrogação e era como se esse pessoal não tivesse comparecido à agência, não tivesse pedido essa prorrogação. Em São João do Sabugi, município na qual eu desenvolvo a minha atividade rural, nós sofremos demais com isso numa agência, porque lá apresentávamos a solicitação, mas depois não tinha como fazer isso. Então nós estamos pautando, a Alcern está pautando, e é bom que o movimento sindical e todos os outros movimentos se insiram nesse processo, se somem, com o intuito de criar um documento online, né, que possa as cooperativas, os sindicatos, a EMATER, encaminhar para o banco um e-mail com os dados do agricultor, mostrando que ele quer fazer a prorrogação do seu financiamento. Porque isso amanhã, se não tiver amparado, judicialmente ele pode estar indo para a dívida ativa da União, certo? Por não ter cumprido a sua obrigação. E nós não queremos que isso aconteça, tá certo? Então, são coisas, Gil, que nós estamos trabalhando, apesar do isolamento, mas nós estamos, a pandemia, tudo, nós estamos trabalhando, nós não paramos e estamos tentando viabilizar, não melhorias, mas algo que consiga amenizar os efeitos desse processo. Nesse momento, Joséilson, eu acho que é importantíssimo, além de tudo, a gente deixar diferenças de lado e todo mundo trabalhar junto em prol de um desenvolvimento e de um objetivo comum. A gente percebe que a sociedade está indo aos supermercados, comprando bastante para tentar ter um pequeno estoque que seja em casa, até que mesmo sendo desaconselhado pelos órgãos de saúde, mas talvez a gente precise entender que comprar do pequeno talvez tenha um ganho social ainda maior, né? Vocês têm esse gargalo na comercialização, então queria aqui, para a gente encerrar, já que a gente precisa encerrar nossa conversa, que você deixasse a sua mensagem final, tanto para os cooperados como para a sociedade também potiguar, que consuma os produtos da agricultura familiar, das cooperativas, dê essa preferência para as cooperativas, porque o ganho social vai ser ainda maior, além de você estar consumindo um produto que é livre de agrotóxico, feito totalmente de maneira artesanal, vai estar ajudando não só a muitas famílias, como a sua saúde também, né? Não, com certeza. Olha, a importância de se trabalhar os produtos adquiridos direto do agricultor familiar, organizado em cooperativas, em associações. A sociedade precisa comprar
né? Não é comprar o produto, é comprar essa discussão para si. Cada cidadão, cada família precisa entender que ele comprando direto de uma cooperativa, ele está comprando direto do produtor e agregando valor para o produtor, tá certo? Para o cooperado, que é quem está lá no popular todo dia ralando. Né? Hoje, por exemplo, eu estou aqui, Gil, trazendo essa mensagem, meu pai está lá produzindo, tá certo? Então, comprem, valorizem. Eu acho que está chegando na mente e no conhecimento das famílias, que apesar de tudo, até a gente estava conversando ontem, apesar de tudo, esse momento vai ficar um aprendizado, né? Sem dúvida. A compra, o delivery, né? Eu acho que agora vai ficar mais conhecido. Apesar de algumas pessoas, eu prefiro ir lá, pegar, olhar o produto. E agora, com esse momento, eu acho que vai ficar mais conhecido e mais fácil de nós levarmos o produto das cooperativas até você. Tá certo? Você que está na capital, você que está nos grandes centros, você que não tem a condição de estar acompanhando ali pertinho o produtor e comprar o coentro, o alface, tá certo? O queijo sem mistura, o leite, o mel, a bebida láctea, tá certo? A carne de sol, tá certo? Tem muito produto bom sendo trabalhado pelas cooperativas que ainda não é do conhecimento da população. Então, vocês tenham certeza que muito em breve a Alcerne, o Sescop, estará apresentando também para vocês, nós estamos trabalhando, lutando para que isso aconteça, um mecanismo, uma ferramenta para que vocês consigam comprar direto das cooperativas da agricultura familiar no estado do Rio Grande do Norte. Então, Gil, eu aproveitando aqui a oportunidade, agradeço, né, o espaço, dizer a você, dizer aos cidadãos norte-rio-grandenses que a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte, ela está lutando incansavelmente para que dias melhores venham a surgir para os nossos cooperados e as nossas cooperativas. Mas dizer aqui um recado importante: fique em casa, tá certo? Sigam as orientações da Organização Mundial de Saúde, siga a orientação dos médicos, enfermeiros, enfim, os profissionais de saúde que orientam que você mantenha o isolamento. Nós acreditamos que através do isolamento nós vamos diminuir um pouco esse momento de tanta complicação para a nossa vida. Muito obrigado, Joséilson. Obrigado você também pela sua audiência. E se você quer conhecer mais sobre as cooperativas, tanto do ramo agropecuário como da saúde, do transporte, enfim, de todos os ramos, procure a Casa do Cooperativismo Potiguar. A Alcerne e o Sescop estão em home office, mas continuam trabalhando pelas cooperativas e informando a sociedade todo esse serviço. E nós aqui do Cooperativismo em Pauta também estamos atendendo as pautas de vocês que fazem parte de cooperativa. É só ligar para o 99121-2895. Seu telefone novo, porque estamos em home office, mas ainda trabalhando. Mais uma vez, 99121-2895. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra na próxima semana com mais um Cooperativismo em Pauta. Até lá!